Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula abençoada do nosso curso de mediunidade. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a influência moral do médium. Hoje a gente termina de falar sobre a questão da mediunidade, né? O que é mediunidade, a gente entra no capítulo 3 da apostila, que é a influência moral do médium, tá? Mas antes disso, vamos fazer a nossa preparação, né? A nossa irradiação. Então, convido cada um de vocês agora a trazer o pensamento para o momento presente, aqui e para agora. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Boa noite. Não tem, não. É na quinta-feira e na segunda-feira, às 18h30. Na quinta-feira, a partir das 19h30. Tá? Convido vocês, então, a trazer o pensamento para o já, respire fundo. E busque agora um relaxamento. Busque relaxar o seu corpo físico. Comece a partir dos seus pés. Vai respirando e relaxando. Cada parte do seu corpo, começando pelos pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Enche o seu peito de ar, solte. Relaxe seu quadril, seu abdômen e peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, ombros, braços e mãos. Respirando, relaxe seu pescoço, toda a extensão do seu rosto, seus olhos, pálpebras. Relaxe sua testa, seu couro cabeludo. Isso. Enche o peito de ar e solta. E assim, com o corpo mais relaxado, isso te ajuda a trazer a sua mente, mais especificamente para o momento presente, para o aqui e o agora. Com o corpo relaxado, a sua mente fica mais serena, mais leve, mais branda, como aquele lago de águas calmas e tranquilas, que é capaz de refletir a luz da estrela que jaz no infinito. Isso. A mente mais branda, serena, te permite agora se conectar com a sua essência, com o seu eu interior. E nessa conexão, você vai entrando em contato com o que há de mais divino dentro de você, sua essência, que tem ali um pedacinho de Deus. E lá tem uma chama que é sua, que tem a cor que mais lhe agrada. E aí você começa a agradecer, você começa a trazer a gratidão no seu coração. Agradeça por mais esse dia, por mais essa semana, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais, conectados com Deus, com Jesus. E através da gratidão, você faz com que essa sua chama interior possa aumentar, expandir, crescer. Você vai expandindo a sua luz cada vez mais. Crescendo, expandindo, aumentando, até que essa luz possa tomar conta de todo o seu corpo. Neste momento você se auto-ilumina. Isso. E você continua colocando gratidão, e agora com uma pitadinha de amor, você faz com que essa luz aumente ainda mais.
envolvendo não só o seu corpo, mas todo o ambiente que você se encontra, irradiando, expandindo em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol que ilumina, aquece tudo e todos à sua volta. Irradie agora. Irradie. Isso. E assim, irradiando essa luz, vamos formando uma linda corrente de luz e conexões com a espiritualidade. E aí a gente agradece ainda mais. Vamos utilizar a oração que o nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem, você respira agora, percebe de novo o seu corpo, cada parte dele, suas pernas e braços, o peso que ele faz sobre a cadeira, e quando for confortável para você, você pode abrir seus olhos. Muito bem, irradiados e prontos para continuar nosso curso abençoado. E, para continuar, perguntinha. Continuaram fazendo o processo, deram seguimento no processo de gratidão? Alguém continuou fazendo? Já ouviu? Aí, já. Alguém fez? Eu fiz e fiz também o evangelho. Comecei a trabalhar evangelho, foi muito bom. Fiz sozinha, escolhi o dia de segunda-feira. Muito bom, parabéns. Como foi essa experiência para você usar mais a gratidão no seu dia a dia? Ótimo, muda completamente do jeito que você falou. Muda tudo, meu Deus, muda. Muda tudo, eu estou fazendo que nem as meninas, peguei o potinho, escrevendo todo dia. Nossa, é fundamental. O evangelho também. Para mim foi uma experiência muito grande, porque caiu bem numas 3 folhas, né? Caiu nisso que a gente está estudando, você acredita? Caiu na reencarnação aí, como faz, sabe? Nossa, eu fiquei impressionada. O livro é tão grosso, foi cair bem ali. Eu li tudinho, chamei assim os amigos invisíveis para me ajudar, para aprender comigo e aprender com eles. Nossa, foi muito bom. Colocou a aguinha para frutificar? Coloquei 2 litrão assim para me ficar tomando a semana inteira. Ótimo, excelente, pode fazer isso Toda mesmo. Toda segunda-feira, 7h, eu vou fazer. Em nome de Jesus, pode ter certeza. No mesmo horário do meu, lá em casa, a gente faz nesse horário também. Muito bom. Alguém mais queria comentar? Que fez experiência, que não fez, que não deu conta, dificuldade. Ó, a Natália está falando aqui no chat. Para mim foi ótimo. Parece que comecei a agradecer naturalmente. Acontece algo, já agradeço. Como eu falei, gente, hábito, ele é formado através da repetição. Então, tá vendo? Você vai repetindo, no começo é difícil, no começo você tem dificuldade de vencer as barreiras, de vencer a falta de costume de fazer aquilo. Mas com o tempo que você vai repetindo, você vai internalizando aquilo. Realmente vai se transformando em hábito, como aconteceu com a Natália. Esse negócio de agradecimento, né, isso aí foi, assim, eu achei que foi muito legal, assim, na minha vida, fazer. Tudo que eu estou fazendo agora, eu estou agradecendo. Aí, não sei agradecer, a gente esquece de reclamar. Tem que reclamar, no agradecimento, você esquece de reclamar. Aí, exatamente, já senti uma melhora muito boa nisso aí, sabe? Nesse ponto. Porque
um é o contrário do outro, né? Não tem jeito de você reclamar e agradecer ao mesmo tempo. Não. É impossível. Ou você reclama, ou você agradece. Por isso foi sugerido esse exercício, porque você ia usar um bom hábito, que é o da gratidão, para substituir o mau hábito, que é o da reclamação. E que é o pior vício da humanidade, né? Falar uma coisinha, Wellington. Sim, Davi. Reclamar, eu acho que todo mundo costuma reclamar de uma coisinha ou outra, né? Um dia, eu tenho um tempo, eu estava trabalhando e surgiu um problema ali. Aí eu fiquei meio nervosa, meio chateada e reclamei. Muda, calada lá dentro de mim. Aí a intuição falou no meu ouvido. Não reclame. Agradeça a Deus por você ser capaz de ter esse problema. Foi a última vez que eu reclamei na vida, certo? Foi a última vez que a senhora reclamou, a senhora nunca mais reclamou? Reclamei na vida. Eu nunca mais reclamei de nada. Sério? Depois a senhora vai conversar comigo no particular, me dá a fórmula para... E depois, às vezes surge uma situação difícil, aí eu lembro. Eu sou uma pessoa que estou numa condição privilegiada por ser capaz de ser dona daquele problema, porque se ele está ali, eu dou conta dele, porque eu posso resolver, eu posso contornar, eu posso encontrar um caminho. Então, eu nunca mais reclamei de absolutamente nada e os problemas que acontecem, aparecem, eu sempre lembro dessa intuição e passo, paro, penso, analiso e realmente é verdade. Que lindo Os isso. problemas, quando não são seus, eles não têm para você. Eles dão até uma voltinha assim e vão embora. Mas se você não é capaz de viver, de aprender alguma coisa, de tentar resolver, tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa envolvendo aquela situação de problema. Não vem para você, né? Isso foi um grande aprendizado. Excelente. Pra- Parabéns. Parabéns. Eu tô ficando chato lá em casa, porque eu tô consertando todo mundo, eu falo, não reclama, sabe por quê? Isso podia ser assim, 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 entendeu? Podia estar isso aí, a minha mãe mesmo está reclamando, eu comecei a falar, podia ser isso, sabe que realmente é verdade? Eu vou parar de reclamar mesmo, eu tô ficando corrigindo todo mundo lá agora. Mas é assim que a gente faz. Os problemas não entenderam como lição. Você recebe, ele precisa saber resolver. Então, quando você sabe resolver um problema, entendeu? Você vai resolvendo os pequenos. Quando você tiver uma dificuldade muito grande, você tem um momento de silêncio, você para, pensa, para resolver tudo. Agora você começa a reclamar, parece que fica tudo perturbado. Porque vai vibrar no negativo, né? E você não consegue nem raciocinar com Isso. lucidez em cima daquele problema, daquela dificuldade que você está vivendo ali no momento. E, gente, tem uma frase que fala assim: tudo que você foca, cresce. Eu já falei isso aqui? Já, né? Já? Então, se você foca no problema, o problema vai crescer. Se você foca na solução do problema, a solução do problema vai vir, vai crescer, diminuir o problema. Entende? E nós pode notar, quando você tem um problema muito sério, se você resolve, aí você vê uma pontinha de uma alegria, de você faz aquele momento, você fica mais leve, suave, né? E quando você fica com aquela raiva, nada dá certo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão muito evoluídos. Por quê? Porque quando eu fico nervosa, eu penso logo o seguinte: meu Deus, podia ser eu essa encrenca. Então, graças a Deus não sou eu dessa vez. É assim que eu começo agradecendo, porque assim, tipo, nossa, porque esse problema veio para mim? Não, esse problema veio para mim. Não acredito, para me estressar. Ou seja, começa reclamando e vai transformando a reclamação aos pouquinhos. Então, assim, eu tô nesse pequeno passo. Mas aí é o processo, né? É o processo. Mas Faz eu parte. ainda não estou muito evoluída, não. Na verdade, os problemas são oportunidades disfarçadas, né?
Os problemas são oportunidades. Para quê? Para que você cresça. Porque o problema te desafia, parece ser intransponível, parece ser difícil, aí, de repente, você começa a ver novas possibilidades, quando você percebe, você superou. Ou seja, você melhorou. Então, são oportunidades, né? Eu ainda falo, eu tento evoluir espiritualmente, mas vocês não estão contribuindo comigo. Vocês quem, Fábio? As pessoas, os Ah, problemas, ah, como diz o Ricardo Melo, os muquerelas, os que murmura, reclama lá mesmo, se queixa. Então, eu ainda fico assim. Só, então, retomando. Olha lá. Aí eu tá vendo, ele me deixa mentir sozinho, ainda mais os que trabalham no banco, tá vendo? Não é brinquedo, não, né? Ó, é uma ferramenta. Culto no lar, outra ferramenta. E hoje vocês vão ter outra ferramenta que vocês vão levar para cá, no final do curso. Então, cada aula a gente vai conversando, vai ganhando ferramenta, que vai te ajudar nesse processo. Por quê? De que a gente estava falando? De mediunidade. E de que a gente estava entendendo com relação à mediunidade? Que a mediunidade ela está ligada diretamente ao desenvolvimento moral. O bom médio é aquele que tem moral, aquele que está desenvolvendo nele, porque não existe médium perfeito, porque nós não somos perfeitos aqui na Terra. Mas o bom médio é aquele que busca esse desenvolvimento, a reforma íntima, para desenvolver a sua moral. E quanto mais você desenvolve a sua moral, melhor você fica no quesito mediúnico, porque você está elevando o seu padrão vibratório, né? E a mediunidade, aí o nosso exemplo de médium, de bom médium, né? Para não falar ótimo médium, para não falar excelente médium. O que a mediunidade exige? Devotamento, humildade, disciplina, trabalho, amor. Por quê, gente? A gente estava falando aqui de problema, né? Assim como os problemas, as pessoas também não passam na vida da gente à toa. Os problemas que aparecem na nossa vida, assim como as pessoas que aparecem na nossa vida, não é acaso, não existe acaso, na verdade. Tá? Deus, ele é tão perfeito nos seus desígnios, no seu planejamento do universo como um todo, que cada pessoa que cruza seu caminho, até mesmo aquela que você encontrou um dia e nunca mais viu, é porque você tinha que encontrar. Nada é por acaso. Não existe acaso no universo. Porque tudo é plantio e colheita. Tudo no universo é plantio e colheita. E se é plantio e colheita, você vai colher aquilo que você está conectado, sintonizado, aquilo que você plantou. Aquilo que você pensa, vibra, que você converte aquilo em desejos, vontades, que você converte essas vontades em ações que se materializam, que se realizam. Então, tudo à sua volta está diretamente relacionado com o que você pensa. Tudo, toda a realidade da sua vida está diretamente relacionada com o que você pensa, seu pensamento. Então, você está sintonizado na mesma vibração das pessoas, dos ambientes, das coisas em que você convive. Tudo que você convive, você está naquela sintonia. Então, se você está naquela sintonia, você está vibrando naquilo. E por isso não é por acaso. Você está buscando, através das suas escolhas, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos, aquilo que está à sua volta. Tudo na vida é plantio e colheita. Então, todos os castigos, problemas que a gente enfrenta são colheitas do que a gente está plantando ou plantou. Simples assim. Né? Não existe esse negócio de castigo de Deus. Não. É oportunidade de Deus. Deus deixa você passar pelo problema para você aprender a resolver.
para você aprender a superá-lo, né? E por isso exige estudo. Desenvolver mediunidade exige estudo, porque, acabei de falar, a mediunidade está diretamente, intrinsecamente ligada com o seu desenvolvimento moral, com a qualidade de ser humano que você é. Igual a gente falou, né? Só para a gente relembrar da aula passada. Frequentar centro, só ir por ir no centro, ou na igreja, ou em qualquer instituição religiosa, por obrigação, você não está fazendo nada demais. Você está perdendo seu tempo. O que adianta você frequentar centro, você exercer a mediunidade, sendo que você realmente não está desejando o bem do próximo? Seja esse próximo encarnado ou desencarnado. Entende? Por quê? Por que existe a mediunidade? Por que nós, médiuns, somos a ponte do plano material com o plano espiritual? Para zombar os nossos irmãos desencarnados, para exorcizá-los, expulsá-los da nossa vida? É para isso que existe mediunidade? Mediunidade existe para você auxiliar, para você fazer a caridade, para você ajudar aqueles que são os obsessores, os zombeteiros, os imperfeitos, que estão ali querendo te prejudicar, querendo se vingar de você, são colheitas suas. Um obsessor se conecta a você não é à toa. Eu não mereço. Se não merecesse, ele não estava conectado a você. Ele não estava na mesma vibração que você. Ou seja, você está numa vibração baixa, por estar permitindo esse obsessor se conectar a você. Então, nada por acaso. Nada por acaso. E a mediunidade, ela é sagrada. Ela existe para que a gente possa ser a ferramenta de auxílio, de amparo, de amor, de gratidão, de acolhimento para esses que sofrem, mesmo tendo deixado o corpo material, mas ainda sentem as necessidades físicas porque estão muito apegados a elas. Sentem ódio, sentem raiva, sentem vingança, vontade de fazer vingança. Enfim, ainda tem os vícios materiais ainda, porque a mente desses espíritos ainda está apegada, focada, fixada nas coisas materiais, nas coisas do corpo. Por isso eles precisam tanto da gente para alimentar seus vícios. Quando esses casos pensam assim, os desencarnados, eles têm um conhecimento mais elevado do que o encarnado? Não. Mas só que ele respeita. Digamos assim, ele não vem. Eles respeitam o encarnado. Relativa. A resposta é relativa. Se for uma pessoa que é mais desapegada, ela vai respeitar. Que é uma pessoa boa, que já tem um desenvolvimento moral, pelo menos um pouco, ela vai respeitar. Se for uma pessoa que é muito apegada às coisas materiais, a última vida dela encarnado, ela vai querer as coisas materiais, os vícios, os prazeres da carne, da matéria, a qualquer custo. E vai te prejudicar para isso. Entende? Então, assim, depende da evolução do espírito. Entendeu? Não é porque você desencarnou que você vira santo. Não existe isso. Você continua sendo você. O que acontece que é diferente no plano espiritual? A visão, a nossa visão fora da carne, ela é um pouco mais ampla. Porque é a visão do espírito, que não está presa às coisas materiais. Então, assim, a gente tem a tendência de, ao desencarnar, ter uma visão mais ampla das coisas. Tá? Uma visão, enxergar as coisas de um modo um pouco diferente. Mas o conhecimento que você tem é aquele. Se você é o que pensa, no mundo espiritual você não tem a carne. Então Isso. você vai
te mostrar como você é. Isso. Não tem como você disfarçar, não tem nada para te mascarar. O pensamento é você. Aliás, os espíritos mais evoluídos, eles se comunicam pelo pensamento. Tá? Pelo pensamento. Tá? Então, como eu disse, cada pessoa, tudo que os problemas, tudo que a gente enfrenta na nossa vida, tem um motivo de estar ali. É uma colheita. Nós estamos sintonizados com a nossa vida e com a realidade em que nos encontramos através do padrão vibratório. Ou seja, você quer entender qual é o seu padrão vibratório? Analisa o tipo de pensamento que você tem, como você está reagindo às coisas. Nós vamos falar mais sobre isso no final da aula hoje. Quais os sentimentos você geralmente está nutrindo em você? Isso vai te dar uma boa noção de qual é o seu padrão vibratório. Certo? E, falando nisso tudo, eu acho essa frase, assim, muito profunda, muito importante. Ela devia ser uma lei para todos nós. Desenvolver o conhecimento, aprender sempre, edificar o pensamento, vigia e analisa a qualidade do seu pensamento, sublimar os sentimentos, busque sentimentos mais elevados, conectados com a autoespiritualidade. Né? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de amor, gratidão, compaixão, indulgência, carinho, respeito. Eu não estou falando de mágoa, nem de remorso, nem de rancor, nem de ódio. Então, isso é sublimar os sentimentos. Sentimentos mais elevados. Certo? E, consequentemente, elevar a moral. Se você faz isso, busca conhecimento, vigia seus pensamentos, eleva, sublima seus sentimentos, você está elevando a sua moral. Consequentemente, o seu padrão vibratório. Esse é o nosso dever. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui encarnados, enfrentando todos esses problemas para aprender isso aí. Para aprender a se tornar espíritos melhores, seres humanos melhores. Trabalhando conhecimento, trabalhando pensamento, desenvolvendo sentimentos mais elevados e promovendo a nossa reforma íntima, elevando a nossa moral. É para isso que nós estamos aqui. Isso significa que nós estamos aprendendo a amar. Lembra da lei da evolução, o amor? Fazer isso, elevar a moral, é aprender a amar. Que é o sentimento por excelência, lembra? O amor é o sentimento por excelência. O amor é o ápice da evolução espiritual. A maior força que existe no universo é o amor. Então, é para isso que a gente está aqui. Para se desenvolver, para um dia chegar ao amor. No nível do amor. Certinho? E agora, falando disso tudo, em desenvolver, em ser um bom médico, eu vou deixar quem sabe realmente, quem tem propriedade para falar de ser bom médico, para dar um recadinho para vocês. O bom médium, como o próprio título diz, é aquele que se ignora a si mesmo para servir ao seu próximo. Foi cunhado no movimento espírita, foi cunhada uma frase muito bela, a mediunidade com Jesus. Equivale a dizer que o médium é uma ponte, e a ponte reconhece o seu valor. Tem o significado de transferir o indivíduo de uma para outra margem. E tem o dever, naturalmente, de zelar pela própria segurança. Reconhece-se o falso médium, ou o médium que não corresponde às exigências kardecianas, pelo seu interesse imediato, pelo orgulho, pela presunção.
por não aceitar a orientação dos outros, por acreditar-se indene a qualquer erro, por supor-se missionário, por iludir-se com a perspectiva vã e doentia de que aquilo que vem através dele tem um caráter superior. O verdadeiro médium é simples, sem arrogância, é modesto, sem presunção, é humilde, sem aparência. Ele se entrega ao ministério conscientemente, sabendo da alta responsabilidade que lhe é oferecida pela faculdade que deve dignificar. E conforme o conceito de Allan Kardec, tomando sempre primeiro para si, antes que para os outros, as instruções por intermédio de quem chegam até nós. Então, a qualidade que tipifica o bom médium, que Joana d'Arc, em uma bela mensagem, chama de mediumato, é a entrega total, consciente e sem interesses imediatos, sejam pecuniários, sejam de outra natureza. Encontro pessoas que dizem, eu não recebo nada, eu não cobro nada, e vivem da indústria do presente. Não recebem dinheiro, é verdade, mas fazem a simonia, aplicando a mediunidade a serviço de coisas materiais, com que recebe como retribuição. É necessário, portanto, que o médium esteja a serviço de Jesus, cumprindo seus deveres de cidadão, obedecendo ao seu programa de construção da vida social e nas horas que os outros dedicam ao repouso, ele as aplique a abnegação e a ação da caridade. Deu para ouvir, pessoal? Mais ou menos, né? Eu vou repetir, vou colocar no grupo depois para vocês escutarem melhor. Vou falar aqui. Aí na internet vocês ouviram bem, né? Tava bom. Aqui sim. Tava bom. Beleza. Aqui presencialmente está chovendo, está um barulhão, que aí o pessoal não está aqui de presencial, não conseguiu ouvir muito bem, não. Mas, de qualquer forma, eu vou explicar lá no grupo, tá? Para vocês ouvirem. Ele falando sobre o bom médium. Essa característica de ser uma pessoa do bem, de fazer caridade. E ele cita Joana d'Arc, quando ela diz que ela chamou de mediunato. O mandato mediunato, que é quando você trabalha com Jesus. Porque o verdadeiro médium é aquele que trabalha com Jesus. Aliás, a base, a principal, né, das três bases da doutrina espírita, uma delas que é a religiosa, que é a ligação direta que o espiritismo tem com Jesus. Né? A base fundamental do espiritismo é Jesus. Até a gente falou aqui na primeira aula, não sei se vocês estão lembrados. Todo espírita é cristão. Nem todo cristão é espírita, mas todo espírita de verdade é cristão. E o médium é aquele que trabalha a sua mediunidade, os seus recursos alinhados com o propósito de Jesus. Então, ao mandato mediúnico, né, o mediunato que ele citou ali. Depois eu vou explicar para vocês. Quando não era, né? Não sei se ela foi condenada pela crença dela, por tudo que ela... Quando ela explicava a aula com Jesus, eles não aceitavam. Foi o fato dela trabalhar com Jesus. Igual a própria Joana de Ângeles, os apóstolos e vários outros mártires. Mas devido à atitude dela, né? Encarnada, o governo católico ela não aceitava. Aí vem as crenças, né? Muito bem, então, falando disso tudo, já que a moral ela é o termômetro do médium, é a moral que define a qualidade mediúnica da pessoa, tá? Muito mais do que a possibilidade que ela tem de ver, ouvir, sentir espíritos. Obviamente, o médium exerce sobre a comunicação que ele está promovendo, seja ela de qual tipo for, uma influência. A influência do médium sempre acontece numa comunicação mediúnica.
E o que determina a qualidade dessa comunicação, se ela é uma comunicação o mais próxima possível da fonte, que é o espírito comunicante, é justamente o conhecimento e a moral do médium. Se o médium não tem conhecimento, ele é um joguete. Ele pode ser um bonequinho dos espíritos. Brincam com ele, mistificam. A gente vai falar daqui a... Não sei se dá tempo hoje, acredito que sim. Se não der, na próxima hora a gente vai entender o que é uma mistificação. É uma enganação. A gente vai aprofundar isso. Então, ele vira joguete. Se a pessoa não tem conhecimento, qualquer pessoa, independente de mediunidade, qualquer pessoa, quando ela não tem conhecimento, chega alguém e fala algo para ela tem a tendência a sair acreditando cegamente naquilo, não é? A gente falou de fé raciocinada aqui. Então, na mediunidade não é diferente. Chega um espírito, falar alguma coisa para o médium, para ele transmitir uma comunicação. Se ele não tem conhecimento, ele pode confiar cegamente no espírito e ser um veículo da discórdia, do conflito, do problema. Ao invés de ajudar, está atrapalhando. Entende? Então, o médium, ele influencia sim na comunicação, de acordo com a sua moral. Tá. E o que eu falei agora há pouco? A sua moral está ligada ao seu padrão vibratório. Né? O que você sente, o que você pensa, como você reage, como você se comporta, determina você. Determina também a sua moral. Né? As pessoas muito impulsivas, sabe aquelas pessoas impulsivas? Que geralmente agem no impulso, no calor da raiva ou da emoção que tiver com ele ali naquele momento, né? Ele não usa da razão para controlar o sentimento. O sentimento, vamos falar diferente, as sensações dominam o pensamento dele, ele age sem pensar. Né? E aí uma pessoa dessa, imagina, mediunizada. Percebe? Estão conseguindo compreender a ideia aqui? Então, o médium é, sim, um grande influente. E a sua condição determina, sua condição moral determina o seu padrão vibratório. O seu padrão vibratório é que é responsável pela conexão, pela sintonia com aqueles tipos de espíritos que estão à sua volta. Se eu estou com raiva, morrendo de ódio, desejando mal para todo mundo, vocês acham que eu vou me conectar com um espírito benfeitor de luz? Claro que não. Neste momento eu vou estar me conectando àqueles que também estão vibrando no ódio, na raiva, no rancor, na vingança. Percebe? Diga, Marcelo. Mas é possível a pessoa manter o estado vibratório um pouco elevado e no momento, por exemplo, de um trabalho de obsessão, ela se comunicar com algum espírito que esteja numa produção menor, às vezes por causa do trabalho, precisar do médium para fazer aquele trabalho de obsessão? Sim. O que acontece num trabalho de desobsessão? O médium, ele ali eleva seu padrão vibratório. Porque é feito uma preparação, uma oração, passes. Então, ali, o ambiente da sessão de desobsessão, né, do trabalho mediúnico, é para propiciar justamente uma elevação vibratória para que haja uma conexão entre os médiuns, os benfeitores amigos, no trabalho. Agora, a gente não fica exatamente no mesmo padrão. Por exemplo, eu estou naquela frequência de 300 MHz. Frequência, lembra da frequência de rádio? Vamos pensar lá em hertz. Estou lá, 301 MHz. Então, eu só vibro ali? Não. A gente vibra numa faixa, que às vezes você está um pouco mais alto,
às vezes você está vibrando um pouco mais baixo, você fica numa faixa. No trabalho de obsessão, você está elevando, mas você está dentro da sua faixa, entendeu? Você está lá em cima, na sua faixa. E é necessário, através da sua vibração de encarnado, para se conectar com os que estão numa faixa um pouco mais baixa, num nível vibratório um pouco mais baixo, para você dar voz para eles. Só que é como se você tivesse, assim, ligado lá em cima, isso te permitisse navegar lá embaixo um pouquinho e voltar. Navegar lá, igual o mergulhador, está na superfície, ele mergulha, vai lá embaixo um pouquinho e volta. Mergulha, vai lá embaixo um pouquinho e volta. Está elevado. Está elevado, mas ele vai lá embaixo para se conectar e volta. E ainda assim ele está mais próximo. Mais para baixo do que Isso. E por que volta? Justamente porque ali, voltando para a superfície, os socorristas espirituais vão ali te ajudar a sair da conexão, que pode ser perniciosa, pode ser prejudicial para você, te ajuda a sair daquela conexão, elimina possíveis fluidos que você absorveu daquele espírito, você está sentindo dor, ou qualquer coisa que ele poderia estar sentindo, você pode trazer para você, e aquele fluido permanecer com você, porque é mais fácil você se conectar com ele do que com a espiritualidade inferior. Mas quando você volta para a superfície, aí os socorristas vêm, faz uma limpeza, te ajuda a sair zero. Entendeu? Então a gente oscila. É uma oscilação. No tempo que ela está ali conectada com ele, ela só volta no padrão elevado depois que ela desconecta dele, que ela para de falar, né? Depois que desconecta, do espírito se comunicou, aí ela volta, aí a espiritualidade vai, socorre, acode os dois, o médico e o espírito que foi acolhido. Entendeu? Fala, Ana. Também tem especialidade mediúnica. Sim. Tem médiums que só, por exemplo, se ligam mais facilmente, por exemplo, aos suicidas. Né? Outros, né? Devido ao tipo de vibração do médium, ele vai se conectar a um determinado tipo de espírito. Provavelmente esse médium é um suicida. Não é suicida, você pode falar isso. Se existir essa expressão. É igual o caso daquela que escreveu. Que ela, frequentemente, ela via eles já procuravam ela por essa facilidade desse tratamento. Ela já tinha adquirido, né? Exatamente, porque ela já vinha desse processo, ela já conhecia esse processo. Como se fosse uma especialidade. Ela já viveu aquilo. Então, ela tem facilidade de se conectar com quem está vivendo aquilo. Olha como é. É lógico as coisas, tá vendo? As coisas são lógicas. Fala, seu Lu. Não tem um médico. Quando é inconsciente, sai lá do que negócio material. Qual é o estado que ele se encontra? Desequilibrado. Então, ele não tem moral para poder dominar o espírito. Geralmente não. Porque você domina o espírito pela moral. Se você não domina, então, você não tem moral para dominá-lo. Consciente domina. Independente se é consciente ou inconsciente. O médium inconsciente pode ser muito equilibrado e pode dominar o espírito. A gente vai ver um caso desse aqui no curso. A gente vai estudar um caso desse. De uma médium que é inconsciente, ela domina completamente o espírito. Ele não faz o que ele quer. Ele fica totalmente dominado. Por quê? Porque ela tem... Ela é mais elevada que ele moralmente. Só que ele brincava até. Não é porque é inconsciente. Consciente ou inconsciente é só um tipo de mediunidade. É uma característica da mediunidade da pessoa. Mas não é isso que define o médium ser superior ou inferior. É a moral. O inconsciente tem muito médium de uma moral absurda, assim, que as pessoas que têm um coração enorme são médiuns inconscientes e o espírito não brinca com a faculdade mediúnica deles. Não brinca, porque ele é equilibrado, tem a moral mais elevada, busca trabalhar a reforma íntima, busca orar e vigiar os pensamentos o tempo todo. É assim que o médium domina o espírito, pela moral. Não tem outro jeito. Então, o médium que é joguete de espírito é porque ele não tem moral para dominar. Nem conhecimento e nem moral para dominar esse espírito.
Entendeu? Entendeu? Explica bem essa questão da faixa, onde a gente fica inserido, às vezes, em alta, sempre da nossa faixa. Embaixo também. É aquele ponto que você teve, muitas vezes, nas outras pessoas, de achar o seu fato para atender aqueles irmãos que estão com uma faixa bem melhor, uma tristeza, isso que foi muito. É porque quando a gente já leva a nossa faixa, Isso. Isso mesmo. Aí, em questão, nessa questão, né? Questão de fé, no final a gente recebe, né? A gente já teve esse difícil padrão vibratório, são de mais elevados, de dificuldade. Então, um nível vibratório, uma frequência maior que a gente. A gente não leva uma palavra para receber, o braço deles para poder receber. Muitas vezes eles têm que dar uma baixadinha para conectar com a gente. A gente eleva. A gente eleva. A gente eleva até num limite que a gente tem, que é nosso. A gente tem uma frequência tem que ultrapassar uma faixa. É possível você ultrapassar essa faixa em alguns momentos. Por exemplo, quando você está em êxtase. Você entra em êxtase, você pode ir acima da sua faixa. E aí você conecta com quem está nela. Por isso que é tão prazeroso o êxtase. Entendeu? A irradiação te permite. Você vai aqui, ó, nessa faixa aqui. Aí você começa a trabalhar o orar e vigiar, aí você começa a buscar a trabalhar a moral, reforma íntima, você começa a ultrapassar ela para cima, aí ela vai subindo. Aí você ultrapassa, volta. Você ultrapassa, vai. Aí aos pouquinhos, percebe? E é assim que a gente vai evoluindo, aos pouquinhos. Quebrando essas barreiras que nós mesmos temos para nós. E a gente vai quebrando a barreira, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E essas ferramentas, a irradiação, meditações, processos que nos elevam ao êxtase, nos ajudam a experimentar essas faixas mais elevadas aí, que a gente ainda não está vibrando delas, para ter motivação para alcançá-las. Oração, quando ela é feita. Fazer o trabalho, a primeira coisa é a oração. Exatamente. Pessoal da internet, vocês estão entendendo o processo aqui, o raciocínio, alguma dúvida? Tranquilo? Deu para entender muito bem, sim. Estou entendendo muito bem. Ótimo. Então, continuando. A gente vai falar dessa questão dessa influência. Lembra? Lembra que a mente do cérebro ele é um filtro. Né? A comunicação vem do espírito, passa pelo cérebro, pela mente do médium, ele filtra com os conhecimentos, com a cultura, com o padrão vibratório dele e comunica. O médium é o filtro dessa comunicação, por isso ele está sempre influenciando a comunicação, certo? Essa influência aí. Então nós podemos dizer, sim, que o médium é um instrumento. Tá? Ele é um instrumento. Porque através dessa questão que a gente está falando aqui, de faixa vibratória, vocês são adiantados demais, eu ia falar de faixa vibratória. Essa questão da faixa vibratória é que determina a atração e a repulsão por determinados espíritos. Você mais é. Porque em uma sessão de trabalho, tem uma que você sai lá como doutor de bagaço. Já aconteceu. Trocou tudo mais. E tem uma que você sai alegre, satisfeito. Qual a diferença? Você trabalhou mal ou você trabalhou bem? A diferença é que, quando você vai numa sessão que você sai mal dela, é porque você mais ficou sintonizado com os espíritos inferiores que com os superiores. Então, você se conectou com os inferiores e absorveu deles as sensações deles e levou embora para casa. Não teve um fechamento na sessão para você irradiar e eliminar aquelas sensações que não são suas. Porque quando você conecta com o espírito, você conecta mente
e sistema nervoso. Então, você pode sentir as sensações dele. Então, você mais doou suas energias e absorveu as energias negativas, as sensações de dor, ou qualquer outra que ele pode dar. E aí você vai embora para casa sentindo isso, porque você se conectou mais a ele do que a espiritualidade. É como se você tivesse que atravessar uma floresta, você pisou na lama, no pântano. Só que a hora que você saiu dela, você esqueceu de tomar banho. Aí você voltou sujo para casa. Então, quando você termina a sessão mediúnica, os amigos espirituais, você tem que se elevar esse padrão para conectar eles, para eles te ajudar a fazer essa limpeza fluídica, energética, mental, espiritual em você. E você é como se você recebesse uma limpeza, uma higienização fluídica. E aí você volta bem para casa. Entenderam por que a gente faz irradiação no final do trabalho, gente? Entenderam? A radiação é uma ferramenta maravilhosa. Porque ela faz a gente subir mesmo para fora, não tem jeito. Uma senhorinha, quarta-feira, falou que estava aqui e que chegou aqui com uma dor, que ela está custando andar, e dor de cabeça, que ela saiu daqui zero. Foi algo, eu fiz alguma coisa? Não, porque no estudo, na oração, na irradiação, ela elevou o padrão vibratório dela e recebeu da espiritualidade o tratamento que ela precisava. Por que a água fluida? Por que a água fluida é poderosa? Não é tudo energia, gente. A gente aprendeu que tudo é matéria, energia. E a água é o maior condutor que existe aqui na Terra. Aí você vibra pensamentos positivos, orações, você entra em frequências mais altas e você impregna a água com essas energias do seu pensamento, dos seus sentimentos elevados. A água impregnada desses sentimentos, dessa energia, é remédio. Assim como o seu pensamento elevado é remédio. Por isso que o tratamento espiritual é tão eficiente, que te faz mudar de vibrações, se desconecta dos obsessores, desconecta dos problemas, desconecta das frequências mais baixas, e você começa a vibrar em frequências mais altas, facilitando o trabalho dos amigos espirituais, que estão ali te socorrendo, e impregnando seus átomos de energia boa, de boas vibrações. Lembra que o átomo é 99,9% de energia? Olha a influência que você tem sobre o seu corpo, você não sabia. Lembra do exercício que a gente fez da fruta? Vocês lembram lá? Que você sentiu gosto, cheiro, salivou. Por quê? O poder do pensamento. Agindo diretamente nos seus átomos. Por isso tem cura. Por isso que Jesus fez os milagres. Não existe milagre. Vou dar um exemplo aqui, pode ser até que eu esteja errado. Mas eu vou falar sobre um exemplo. Covid, por exemplo. Estava todo mundo pensando assim, quando ele surgiu em 2020, negativo, que lá estava matando, todo mundo pôs na cabeça, pode ver que desencarnou muita gente. Sim. Aí depois que saiu a vacina, você pode ver que o pessoal achou que aquela vacina lá fosse tão eficaz que o padrão vibratório da humanidade levantou e o Covid deu uma subida. Deu esperança, né? Eu creio que seja isso. A vacina ajudou, mas o pensamento positivo também ajudou muito. O que mais ajudou. Com certeza. A doença a dar uma amenizada, entendeu? Com certeza absoluta. Por isso a esperança é tão poderosa também. Porque a esperança é uma das forças que te ajuda a elevar. Você pensa, vai dar certo. Pronto, você já está começando a subir. Você está começando a mudar seu padrão vibratório, sua faixa vibratória. A esperança é poderosíssima. O ser humano nenhum viveria sem a esperança, sabia? Se você destituir um ser humano zero de esperança, ou ele suicida ou ele morre. Não dá para viver. Esperança é uma das coisas mais importantes da humanidade. Fala, Suzana. Até porque essa situação da vacina foi uma corrente, né, de milhares de pessoas do mundo inteiro
acreditando que ia melhorar, né? Então, ela era eficaz, mas juntando a energia do planeta inteiro, porque ali foi, né? Então, realmente reduziu bastante o número de mortalidade, né? Uniu a eficácia da vacina com a energia do planeta inteiro, né? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Muito bem. Então, entendendo que o médium é esse instrumento que vai tocar de acordo com a sua faixa vibratória, esse instrumento que vai transmitir a mensagem, vai tocar essa música de acordo com a sua moral, fica entendendo que o seu padrão vibratório é essa força de atração e repulsão, aí dá para a gente entender facilmente isso aqui, ó. As qualidades que atraem os bons espíritos. Quais são as qualidades? Tá aí na apostila, se vocês quiserem acompanhar. Bondade. Né? O fato de você fazer o bem, querer o bem. Ter inclinação, ou pelo menos a inclinação a fazer o bem. Né? Bondade. O que mais? Benevolência. Qual a diferença de bondade e benevolência? Benevolente é aquele que tem a tendência a perdoar mais fácil. Está aí na descrição, aí, pela apostila. Perdoa facilmente, tolera. O benevolente é aquela pessoa que tem indulgência. Você sabe o que é indulgência? Hã? Sabe não? Indulgência é o contrário de julgamento. Indulgente é aquele que não julga. Toda vez que eu julgo, eu não sou indulgente. Toda vez que eu vejo um defeito numa pessoa, mas ao invés de julgar, eu procuro ajudá-la, eu estou sendo indulgente. Isso é ser uma pessoa benevolente. Ele não julga, ele ajuda. Diferente. Simplicidade do coração. Coração humilde, aquele que se vê igual ao outro, independente de suas posses. A pessoa tem milionário, a pessoa tem fortunas, tem poder, tem cargo importante, é líder de algum movimento, de alguma instituição, de alguma empresa, mas ele pode ser simples de coração, mesmo tendo esse cargo de responsabilidade que ele tem, ou posses. Ou seja, a pessoa, independente do que ela seja, se ela tem muito conhecimento, às vezes tem gente que tem conhecimento, se acha, olha as pessoas de cima para baixo, né? Porque já estudou, que já fez 2 faculdades, pós-graduado, doutorado, mestrado, a pessoa, porque tem um pouco de conhecimento, acha que é melhor que o outro, é arrogante. O simples de coração, independente do conhecimento, suas posses, seus cargos, suas responsabilidades, enxerga o outro de igual para igual. Não acha que ninguém é melhor que ele. Nem melhor, nem pior. Se vê de igual. Esse é o verdadeiro humilde. Humilde, gente. Pelo amor de Deus. Ser humilde não é baixar a cabeça e ficar aceitando tudo que os outros fazem com você, não, viu? Humilde não é ser bobo. Sabe? Não é deixar os outros fazer de você o que eles quiserem. Isso não é ser humilde, isso é ser bobo. Você não veio para ser bobo. Ser humilde é você se enxergar igual. Que o outro pode ter um conhecimento melhor que você, pode ter mais dinheiro que você, pode ter uma situação de poder melhor que você, mas é um ser humano igual a você. Ou melhor ou pior. Mas é igual. Você tem o direito de expressar o que você sente, o que você gosta, da mesma forma que ele. Entende? Ser humilde é ser igual. É enxergar o outro de igual para igual. E entender que você sempre pode aprender com qualquer um. Gente, uma criança de 2 anos pode te ensinar. Mendigo que está lá na rua, lá, passando fome e frio, que ninguém dá nada, que acha que é um Zé Ninguém, às vezes, tem muita moral, pode te ensinar a ser uma pessoa melhor. Sabe? Então, é se enxergar igual. Somos seres humanos iguais. Iguais no sentido de nível evolutivo, tá?
que cada ser humano é único. Único no sentido de ter as suas capacidades para ser feliz. E buscar as coisas que gosta, cada um tem um gosto diferente do outro. Mas nível evolutivo, somos todos farinhas do mesmo saco. Agora o pessoal da internet vai saber de quem que eu vou falar. Um amigo nosso, assim, que a palavra humildade a origem da palavra humildade vem de humus, que significa terra fértil. Humus, terra fértil. Ser humilde é ser a terra fértil. Tudo que você planta ali, nasce. Você está sempre pronto para absorver o conhecimento. E aquele conhecimento te fazer evoluir, crescer, melhorar. Isso é ser humilde, tá? Então, simplicidade do coração é ser humilde, tá? Que atrai bons espíritos. Amor ao próximo. Não precisa nem falar, né, gente? Ah, mas a gente não chegou no nível do amor, nível evolutivo do amor. Não. Mas a gente sabe. Você, em algum momento da sua vida, já se colocou no lugar de alguém. Sim ou não? Já? Independente de quem seja. Em algum momento na sua vida, você já se colocou no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é a forma mais pura de amar. Porque é você viver, entender o outro, compreendendo o outro, para ajudá-lo. Nem que seja de uma mãe, de um pai, de um parente próximo, você já fez isso. Amar o próximo é isso, colocar no lugar, compreender, auxiliar e ser indulgente, sem julgamento. Sem julgamento. Então é você desejar todo o bem que você tem para você, que você quer para você, para o outro. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Está na lei. O que mais? Desprendimento das coisas materiais. Cara, isso é fato, né? Todas as vezes que a gente se prende, já vou deixar de se falar, viu, Suzana? Só para concluir aqui. Todas as vezes que a gente prende, porque, pensa comigo, as coisas materiais são eternas ou passageiras? E nós somos o quê? Na nossa essência? Espíritos que somos eternos. Aí, nós que somos espíritos, que somos seres eternos, vamos ficar presos a coisas passageiras? É ilógico isso, né? Entendeu? Você ficar preso nas coisas materiais é você se diminuir muito as capacidades de espírito que você tem. É reduzir a quase nada todas as potencialidades que você tem dentro do seu coração de espírito que você é. Ficar preso nas coisas materiais, porque isso aqui vai passar e rápido. Nós vamos continuar, mas isso aqui vai passar. Agora, não estou dizendo que não é importante. Para a gente viver no mundo de hoje, a gente precisa do alimento, do teto para nos proteger. Precisa do dinheiro, precisa das coisas materiais. Só que, o que a gente faz? O problema não é ter ou gozar das coisas materiais. O problema é fazer a inversão de valores, entende? É você colocar as coisas materiais acima das espirituais. Como eu disse, transformar as coisas passageiras em tudo para você que é eterno. Cara, você está se reduzindo a um grão de areia. Você tem a possibilidade de ser a luz do sol e está se fechando num grãozinho de areia, que o vento vai soprar, vai embora, vai sumir. Ridículo. Então, quando você... Hã? Aí começam os excessos. Começa. 30 partes de sapato. 30 partes de sapato, coleção disso, coleção disso. Não, Né? a gente Então, é perfeito. é você se resumir a muito pouco, entende? Ficar preso às coisas materiais, aos vícios materiais. Então, quando você se desprende disso, você se conecta mais à sua essência, que é espiritual. Por isso você atrai os bons espíritos. Pode falar, Suzana? Desculpa demorar, deixa eu falar. Pode falar. Sem problema. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se, sei lá, eu não sei se você
sabe me responder ou não, ou talvez tenha envolvimento com o livre-arbítrio, né? Tipo, por que que muitas pessoas têm um bom coração, ela tem uma espiritualidade muito avançada, ela é tudo de bom para os outros, mas para ela e para a família dela, não. Eu queria entender. Porque, tipo assim, eu já tentei fazer estudos, inclusive tem até uma palavrinha, né? Uma palavrinha. É uma historinha. Centro espírita sempre tem uma historinha, né? Então, falava assim, o marido falava assim para a mulher, ai, eu vou morar com você lá no centro espírita. Aí a mulher falava assim, por quê? Ele falava assim, porque lá no centro espírita você é tudo de bom. E chega dentro de casa, você chega quebrando tudo. Aí eu queria entender como é que o ser humano, com uma mente tão avançada, tão que nem você está acabando de falar, com energia lá em cima, mas isso é plantado só ali dentro para os outros e para a família, não. O que chamaria isso? Um espírito que está com livre-arbítrio de não querer... Eu não sei, o bem, porque não é possível. Isso eu queria entender. Como é que pode desperdiçar essa... tipo assim, está desperdiçando essa mediunidade maravilhosa, é um anjo lá no centro espírita, e chega em casa, chega chutando tudo. Porque, na verdade, ela não é essa coisa evoluída que aparenta ser. Ela não é isso tudo, né? A essência dela, ela não é. Não vou dizer que é máscara, sabe? Porque, às vezes, a pessoa faz com o coração. Às vezes, ela chega lá no centro e ela realmente trabalha com o coração. E chega em casa, ela não é daquele jeito, porque ela não sabe se amar. Geralmente essas pessoas não sabem se amar. Ela tem facilidade de fazer para o outro, mas quando é para ela não consegue trazer para ela esse bem que ela consegue ver num grupo, por exemplo, igual o Centro Espírita ou qualquer outro. Ela vê as pessoas fazendo e ela consegue fazer, mas ela não consegue trazer para dentro dela mesma. É um processo. Ela ainda está nesse processo de adquirir sabedoria. O conhecimento ela já tem. O conhecimento, saber como funciona, saber como agir, ela sabe. Ela tem o conhecimento disso. Saber não. Ela tem o conhecimento disso. Mas falta ela adquirir a sabedoria disso. Internalizar isso para ela ser isso na essência, com ela mesma e em qualquer lugar que ela estiver. Por isso que exige esforço. Por isso que eu coloquei aquela fotinha do Chico com aquelas palavrinhas. Para a gente alcançar isso, exige esforço, devotamento, amor, disciplina. Verdade. Uma pergunta uma vez, a moça falou no centro que eu vou dormir. Ele respondeu, nunca vou esquecer a resposta dele. Só vou falar que ela brigava com todo mundo, ela desorganizava tudo. A mulher mandou usar meu grupo por no dia, ela foi lá e tomou do dono, falou que não, para poder fazer. Eu falei, mas o homem também come, né? Não, ela tomou tudo do dono, deu para a mulher. Aí eu fui falar com o irmão, eu falei, não, como aconteceu com você dentro do centro? Ele respondeu assim, é por isso que ela está aqui, para melhorar. Isso. Ela está ali no centro para ela aprender a ser assim em qualquer lugar. Que bom que pelo menos o centro ela é assim, né? Ela falou assim, é por isso que ela está aqui, é para aprender a ser melhor. Isso. Ela precisa muito daqui, então vamos ter consciência. Isso. Porque aos poucos ela vai levando esse comportamento do centro para os outros lugares de convívio dela. Ela vai transformando em sabedoria. De outro exemplo de uma pessoa que não tinha assim, apego a bem material, igual eu estava falando do Chico, era o Chico Xavier. O que ele ganhava, o que ele tinha, não era dele. Teve uma época lá, isso aí é fato verídico, que vizinho dele lá, ele ganhou um carro zero na época. O que ele fez? Ele pegou e trocou esse carro com uma pessoa que fornecia as coisas para a sopa. Ele pegou, esse carro você troca em quanto tempo de verdura para fazer a sopa? Ah, tanto tempo. Acho que foi 1 ou 2 anos. Trocou do carro para o homem a troco das verduras para fazer a sopa, para fazer a bondade. Então, ele é um exemplo da pessoa que não ligava bem material. Ele já tinha internalizado essas coisas. Que a gente está só vislumbrando por enquanto, né? Só um minutinho, Marcela, que a dona Aura levantou a mão de você. Fala, dona Aura. Não seria uma influência essa questão dos carrascos domésticos dentro de casa, para estarem as provas mais difíceis, porque dentro de casa tem situação, tem todo mundo, tudo ruim. Aí dentro de casa é muito difícil se conseguir. Às vezes tem um bom,
e 2, 3 filhos. Aí, então, e aquela coisa que lá no Brasil, você vai trabalhar ali, viver, e é muito fácil, você não vai ter que comer... O problema ali no centro não é seu, né? É, Dentro de casa é seu o problema. é um cadinho, né? Dentro de casa é um cadinho. Toda vez que ela está falando, porque as pessoas... Eu não falei aqui que ninguém está na nossa vida por acaso? As pessoas que são mais próximas a gente, que são os nossos familiares, que estão mais próximos no dia a dia com a gente, são as que a gente mais deve. Por isso que a gente, às vezes, fala, como é que eu fui conviver com esse demônio? Porque quem, na verdade, é o demônio é você que tem que cuidar dessa pessoa. Fala, Marcela. Não, era só para complementar, o que a dona Laura falou que é bem verdade. Títica é palavra. A realidade maior começa dentro de casa. Por causa de tanta convivência, muitas vezes a gente convive com espíritos ali, bastante devedores, a gente sabe todo esse processo. E também tem a questão que dentro de casa, você acha que você tem o direito de fazer e falar do jeito que você quiser. Sem se importar se você está machucando, ou maltratando o sentimento, ferindo alguma coisa. Já tem intimidade com a pessoa, né? Então, por favor, obrigado, de ter uma situação pacífica de resolver os problemas. Principalmente pai e mãe acham que ali dentro de casa é um ponto dele que pode... Pode fazer o que quiser. São as pessoas que são mais caras para nós, são para quem a gente mais deve. Diga, Pâmela. Se eu vim para os doentes. Então, justamente, e ontem, o amigo do Léo conversando com a gente, quando a gente estava saindo do passo, lembrando que o Silas falou que o centro é o spa. A gente vem, sente tão bem, não quer nem ir embora. A gente quer montar até caminhão lá dentro. E ele falou assim que ele percebe, que eles percebem nitidamente a áurea da gente antes e quando a gente adentra no centro. Eu vou assim, vocês precisam ver a áurea de vocês quando vocês estão vindo e depois que vocês estão aqui dentro para vir para trabalhar. Se tivesse como vocês verem, vocês vão ver a diferença de cor, de tamanho, a medida da áurea. Que legal. E é verdade, olha só isso. Quando chega para trabalhar no centro, não existe uma preparação para elevar o padrão. Então, naquele momento, você está na parte mais alta da sua faixa vibratória. Você está sendo a sua melhor versão. E em casa, geralmente, você é a pior. Geralmente, em casa, você é a pior. No centro, você é preparado para estar na sua melhor versão. E aos poucos, a gente vai trabalhando para poder trazer essa melhor versão o tempo todo, né? Isso acontece com todos, não é só com uma pessoa. Cara, eu luto todo dia para ser um terço do que eu sou aqui dentro, quando eu estou aqui trabalhando com minha vibração alta em oração. Cara, em casa eu não estou chegando nem nos pés. E outra coisa, tem um padrão vibratório da casa também, que está impregnado já no ambiente, na parte material, né? Isso. Até estava lendo no livro de passe, falando da questão de dar passe fora do centro. Que é no caso de pessoas que não têm condição de vir. Isso. Porque até para ela sair do padrão vibratório da casa dela e vir para cá, ela já começa a elevar o padrão vibratório e aí é onde ela recepciona melhor o tratamento. Exatamente. Já é um início de melhora. É um início porque ela sai daquela situação. Isso mesmo. Pessoal, se eu falei aqui das características, qualidades que atraem os bons espíritos, o que afasta? O contrário. Vamos ver? Orgulho. Inclusive, atrai os semelhantes, né? Sim. Se afasta os bons, quem que vai atrair? Hã? Se afasta os bons, vai atrair, né? Orgulho. Gente,
aquela capacidade da pessoa de se enxergar melhor ou maior do que os outros, né? A soberba, a arrogância, orgulho. Eu vou falar da próxima primeiro, depois falar de um detalhe que tem no Evangelho sobre o orgulho, tá? A arrogância, né? Achar que é melhor, o egoísmo, aquela questão de você achar que tudo é para você. Só pensa, aquela pessoa que só pensa em si mesma, né? Trabalho do ego, né? Para inflar o ego. Né? A gente brinca muito que o egoísta é aquele que acha que o sol gira em torno do próprio umbiguinho. Né? Tudo gira em torno da pessoa. Né? Aí daí vem o egocentrismo e vem um monte de outras coisas. Bom, orgulho e egoísmo. Por que esses dois estão em primeiro lugar? O Evangelho fala que as principais chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Analisa tudo que já te aconteceu. Analisa os problemas que você enfrentou. Pensa aí, se boa parte, não vou falar todo, mas boa parte das vezes que você se deu mal, você caiu, se não foi consequência de uma atitude egoísta ou de um comportamento orgulhoso. As maiores chagas da humanidade são orgulho e egoísmo. E o orgulho é o pior. Você sabe por que o orgulho é o pior? Porque o orgulho, a pessoa orgulhosa, ela não percebe. Ele disfarça, ele engana. A pessoa orgulhosa, ela não se vê orgulhosa. Ela não acha que ela é orgulhosa, entende? Ela acha que ela é boazinha. A maioria dos nossos defeitos, se a gente não tomar bastante cuidado, a gente acha que são virtudes. Sim. Eu já vi muita gente falando que eu sou branco, usando o termo franqueza como sendo uma virtude. Na verdade, ele é por outros mal educado. Exatamente. Exatamente. Então, é uma situação complicada, porque muitas vezes a pessoa acha que os defeitos dela são virtudes. Exatamente. E ela acha que esses defeitos são virtudes porque quem está achando isso, colocando isso na cabeça dela, é o orgulho. Ela não enxerga que é defeito, entende? Ela acha que ela é melhor, ela é boa, ela sempre está em razão, ela sempre é a vítima, ela sempre é boazinha, ela sempre... É orgulho. Muitos problemas da humanidade, inclusive depressão, nasce do orgulho. Nasce do orgulho. Mas agora não dá tempo de a gente ficar especificando demais. Vamos lá. Inveja. Inveja. Quando a pessoa sente inveja, né? Fulano comprou um carro novo. Diabo! Cicrano é lá, vai viajar para o exterior, demônio! Isso é inveja. Inveja do que o outro faz, do que o outro tem, ou do que o outro é. Por quê? Por que a pessoa sente inveja? Isso, garoto. Porque ela não se sente capaz de realizar aquilo. Tá falta de capacidade. Fulano trocou de carro. Ela não se sente capaz de trocar de carro. Ela sente inveja. E a inveja faz os bons espíritos. Porque aí a inveja vai despertar o quê em você? Raiva, mágoa, rancor. Percebe? E quando a pessoa fala invejinha branca, né? Inveja branca. Olha o orgulho. Olha tanto orgulho. O orgulho, ele é melindroso. Ele é um demônio, né? Inveja branca. Coisa que inveja tem cor, né? Viu? Mas essa próxima é para você, ó. Ciúme. O que é ciúme? O que é ciúme, gente? De alguma forma, sim. Porque o ciúme é o apego exagerado. Quando você apega demais, e aí você enxerga no outro como se aquela pessoa fosse uma posse sua.
deixa de ver no outro uma pessoa para ver um objeto. E o objeto é só seu. Você faz, porque o objeto ele é inanimado. Ele não é racional. Então você faz o que você quiser dele, né? Se você quiser pegar esse microfone e quebrar aqui, eu vou quebrar. Ele não tem reação. Então o ciumento, ele faz isso para a pessoa. Ele acha que a pessoa é um objeto, pode fazer o que quiser. Aí a pessoa escolhe outros caminhos, aí vem a raivinha. Apego exagerado, tá? Que vem do egoísmo, de querer tudo para si. Enxerga a pessoa como um objeto, como posse. Ódio. Não preciso nem falar, né? Ira, más paixões, paixão que conduz... A descrição da paixão que conduz ao mal, repulsa, antipatia. E essa frase eu gosto dela. O ódio é o amor que adoeceu. Pensa bem, o amor te aproxima da pessoa, não aproxima? Quando você ama alguém, você não quer se aproximar dela? Perceba que quando você odeia também. Para fazer o mal, mas se aproxima dela. Entendeu? Por isso que é o amor que adoeceu. Quando você odeia alguém, você quer estar perto dela, nem que seja para dar uns catiripapo no pé do ouvido. Amizade também, Né? amizade faz parte da família do amor. A amizade, sim, né? Filho do amor. Filho do amor. Então, o ódio é o amor que desceu. De toda forma, você quer estar perto da pessoa. Com raiva, mas você quer. Quem tem ódio quer estar perto. Entendeu? Mas quer prejudicar, mas quer estar perto. O que mais? Cupidez. Alguém sabe o que é cupidez? Não tem nada a ver com cupido, nem nada a ver com culpa, tá? Cupidez é quando a pessoa ela passa por cima de valores muito importantes em prol de conquistar um objetivo, conquistar bens materiais, um cargo, sabe? Prejudica as pessoas, se vende, sabe aquelas pessoas que se vendem? Se vende para poder conquistar algo que ela quer, conquistar um cargo na empresa, conquistar uma liderança em algum lugar, conquistar um bem material. E aí ela se vende. Ela passa por cima de valores morais elevados para poder conquistar algo material que está se reduzindo mais uma vez. Isso é cupidez. Toda vez que a pessoa passa por cima de valores morais elevados para conquistar algo, sabe? Aquele negócio de puxar o tapete, sabe? Manipular, fazer joguinho. Isso é cupidez. Sensualidade. Sensualidade. Tudo que te leva, né, ao excesso é prejudicial. Com relação aos prazeres materiais, os prazeres do sexo, não deixa de ser diferente, né? Você ficar ali apegado demais aos prazeres sexuais, aos prazeres materiais, às paixões materiais, né? Isso tudo também são vicissitudes, né? São defeitos que afastam os bons espíritos. Por último, paixões materiais, está ligado uma coisa com a outra, né? É aquilo que eu falei, quando você que é espírito, é eterno, se apega demais a ponto de os bens materiais ter mais valor que as coisas de Deus, que as coisas da alma, do espírito, você está reduzindo a sua eternidade a pó, a uma coisa passageira, que daqui a pouco você não vai ter mais domínio sobre isso. Daqui a pouco a gente já está de lá, a vida passa rápido, né? Paixões materiais, geralmente, sensualidade, paixão, ó, esses três últimos, cupidez, sensualidade, paixões materiais, esses três geralmente levam as pessoas aos vícios. Aí, né, entrou no vício, sair dele é difícil. Muito difícil. Tá? Por isso que isso tudo afasta os bons espíritos. E te aproxima de quem? Dos próprios. Né? Aí você vê gente falando assim, Deus que me ajude, que expulse esse demônio obsessor da minha vida. Eu não mereço isso.
Como não? Se é você quem está atraindo. Somos nós quem atraímos os obsessores com todas essas vicissitudes, com os nossos comportamentos, com os nossos vícios. Espírito obsessor, às vezes somos nós que estamos obsediando eles. Somos nós que estamos atraindo eles para nós. Às vezes eles querem até sair, mas a gente é tão apegado nessas coisas, nessas imperfeições, que a gente puxa eles. A gente está cansado de ver espírito manifestar aqui nas sessões de desobsessão, falando assim, fulano me chama. Já viram isso? Quem já frequenta ou frequentou sessão de desobsessão, você ouve muito. O espírito sofredor está manifestando ali, às vezes ele está com raiva, quer se vingar da pessoa. E ele fala, mas o fulano me chama. E a maioria das pessoas pensa assim, ele está mentindo, né? Como é que a pessoa vai chamar ele? Chama assim, ó. É dessa forma que você chama os obsessores. Para eles é como se tivesse de verdade alguém chamando, puxando eles de volta. Aí quem é obsessor de quem? Por isso que o médico tem que desenvolver moralmente. Porque ele está se curando quando ele se desenvolve moralmente. E para fechar nossa aula de hoje, essa passagem da questão 222 do livro dos médiuns, né? Todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Todas as imperfeições morais, essas aqui foram algumas, tá? Algumas. Dão porta aberta para o mau espírito. Acesso aos maus espíritos. Mas aqui exploram com maior habilidade é o orgulho, porque é que cada um menos reconhece em si mesmo, é aquilo que eu estava falando. O orgulho, ele é tinhoso, ele disfarça, ele esconde, você não sabe. A maioria das pessoas orgulhosas não acha que é. É tipo assim, eu sou aquele cara que eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu arrebento, eu resolvo, e a minha maior virtude é a humildade. Entendeu? É assim. O orgulho é a mais perigosa dessas. Por isso, orar e vigiar é tão importante, porque quando você começa a se vigiar, mesmo que você adquira algum conhecimento, mesmo que você adquira algum cargo superior, uma posição de destaque em algum grupo que você frequenta, você se vigiando, você está o tempo todo ali se defendendo, procurando se esquivar do orgulho. E na próxima aula a gente vai ver como, quais são as formas mais eficazes para se esquivar do orgulho, para se esquivar da enganação dos maus espíritos, que é a mistificação. A gente vai entender isso melhor na próxima aula, tá? Antes de eu passar a atividade para a gente encerrar a aula, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de falar antes de encerrar? Não? Gente, vocês estão tão caladinhos. Até o seu Lô está quietinho hoje, seu Lô? Cabeça aqui não, tá? Mas eu não quero perturbar, eu quero ficar calado. Eu vi, em 1960, aconteceu um fato, uma atriz muito famosa, fazia um filho. Entendeu? Ela, o filho, só vivia com o empregado. Empregado de criança. E o filho começou a ficar doente. E ela, quando ela estava nos melhores médicos, ela levou lá para os Estados Unidos a doença do menino e não achava remédio para curar o menino. Isso foi muito comentado. Não achava. Aí tem um médico falou, ó, não tem condição de ser filho. Aí ela pegou uma vaga lá, chegou em casa, sentou na cama e ficou colocando no filho baixo. Que não acha nada, não precisa ser cada vez que e que foi a resposta do menino? Sinto falta da senhora.
Mãe, eu vejo a senhora na televisão sorrindo para todo mundo, brincando com todo mundo. A senhora nunca brincou comigo. Aí, ó. Eu quero ser o amor, né? Ela passou a dedicar para ele, o menino sarou, já tinha gastado uma fortuna. O menino só mim. Então, nessa parte, o que é orgulho, vaidade, o que é? É o que a gente estava falando aqui, daquela pessoa que vai no centro, faz bem, em casa é o demônio. É isso. A pessoa faz para o outro, faz para aparecer, faz porque ela ainda não internalizou aquilo. Entende? Ela não aprendeu que amar. Primeiro tem que amar ela mesma, ela tem que amar os mais próximos primeiro. Como a nossa irmã falou, que o Chico falou, a verdadeira caridade começa dentro de casa. Toda ali, o único que aconteceu comigo, quando estava no lugar, eu fazia serviço à noite em enfermaria, sentado lá, dar o pau. E comecei a ter mais de 50, tanto espírito aqui, mas eu tinha vontade de vir. Espírito para cá. Menos, presta saúde. Aquela voz me explicou do amor que estava no dentro, do orgulho da vaidade. Mas até inveja que eu fiquei mais, porque a coisa que falou aqui me veio tudo na cabeça. Um senhor chegou e bateu o carro, ele vinha de patrocínio lá para Araxá. Talvez lá Pedindo seu louco, não precisa dizer, né? Posso contar mais rapidão. Aí ele bateu o carro, se estourou todinho. Certo. Aí a filha dele estava telefonando para ela vir. Você está entendendo? Cuidar do pai. Isso foi 2 horas de madrugada, nós esperando a filha dela, ela chegou com decisão. Entendeu? Chegou na cama só. Ela, a avó falou: me presta atenção. Eu já fui lá para a terra. Você sabe o que ela falou? Ficou parado olhando para o pai. O pai, meu filho, nesse estado, eu também. E o senhor, papai, você nunca fala de carro, né? Oh, papai, graças a Deus. Agora, como o senhor bateu o carro, nós vamos receber. Entendeu? Eu vou já entrar com os papéis lá para ver se Seguro. o seguro. Uhum. Entendeu? Aí nós vamos comprar um carro igualzinho daquele cara, quer passar por cima na cara daquele cara. Aqui eu fiquei encabulado. Não perguntou para o pai se o pai estava doente, se estava passando mais não. Pensando no carro. Então, isso é vaidade também. Vaidade, apego aos bens materiais, paixões materiais, é o que ele estava falando. Mas o cara que era de passar na casa dele. Não, ele tinha inveja mesmo, né? Do outro que tinha outro carro. Né? Ele tinha inveja. E aí a inveja agora, ele falou: agora eu vou poder comprar o carro igual daquele fulano lá. Né? É assim que ele falou? Tem que ser uma lição. Eu preciso encerrar. Não. É ruim ficar perguntando. Tá. Digamos, igualzinho eu ficar perguntando lá para Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. De conversar com os espíritos, de entender se é um espírito mistificador, se é um espírito de luz. Na próxima aula nós vamos especificar isso aí. Isso tem muita problema. Mas nós já conversou quinta-feira sobre isso também. Pessoal, é o seguinte, Eila, só para fechar o raciocínio daquela frase do orgulho, tá? Muitos médiuns tiveram suas mediunidades deturpadas, desequilibradas e até aniquiladas por causa que se deixou levar pelo orgulho, tá? Atividade da semana. Tá na apostila, tá? Não precisa anotar, ó. Se você for lá na página 129, vou achar aqui. 129 no exercício E3. Vigia-te. Sugestão. Observe seu dia a dia. Faça, no fim do dia, faça uma análise do seu dia. Preste atenção em como você reage perante as situações diversas. Aí você vai fazer a seguinte análise. Na maioria das... É claro que é uma média, tá, gente? A média. Na maioria das vezes, você fica impaciente. Na maioria das vezes, você fica nervoso. Na maioria das vezes, fica com raiva.
A maioria das vezes você fica tranquilo, a maioria das vezes você fica sereno. Faça uma análise de como você reagiu e quais foram os sentimentos que vieram durante o dia. O que foi mais, que apareceu mais? Qual tipo de sentimento apareceu mais para você durante o dia? Como se sente durante a maior parte do tempo? Anota. Ou você vai fazer essa autoanálise com você, ou faz uma anotação. Esse processo é o início do processo do vigiar. Sabe, orar e vigiar? Você só se vigia se você começar a prestar atenção. Fazer isso é começar a prestar atenção nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Analise você mesmo. Gente, hoje eu pedi paciência o dia inteiro. Não, nossa, hoje eu até que fui bondoso com alguém. Não, hoje eu queria era matar um, como diz o cara da novela, né? Eu mato um. Então, analise os seus comportamentos, suas reações. Quais são os sentimentos que estão vindo? O que está vindo na maior parte das vezes durante o dia? Isso é o início do processo do vigiar. Tá? E isso pode fazer também grande diferença na sua vida. E semana que vem eu quero ouvi-los. Combinado? Então, vamos encerrar. Eu estou estourando o tempo aqui. Toda vez. Então, vamos levar o pensamento a Jesus. Respire fundo. Respire fundo. Vamos agradecer. Vamos agradecer por mais uma oportunidade que tivemos de um pouquinho mais de aprendizados. Essa questão moral tão importante para o desenvolvimento mediúnico, para o entendimento da mediunidade. Agradeça. Agradeça a Jesus, aos benfeitores amigos. Agradeça do fundo do seu coração por essa oportunidade maravilhosa que tivemos nessa aula de hoje. Por compartilhar esses momentos. E com a gratidão você vai irradiar novamente a sua luz, alimentando a sua luz com gratidão, com amor, formando uma linda corrente de luz, que nos conecta uns aos outros, fisicamente, virtualmente e espiritualmente. E isso nos ajuda a nos reequilibrar, entrando em sintonia com o que há de mais alto, de um padrão vibratório bem mais elevado que o nosso, que é o da espiritualidade superior, que se encontra aqui sempre nos auxiliando, nos amparando, e nos intuindo e inspirando. Isso, irradie. E usando a irradiação, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês, que Jesus abençoe, hoje